Bom, então continuando aqui com o nosso exemplo aqui do salvamento, a gente quer fazer algumas melhorias. Apesar que na aula anterior eu te enganei um pouco, né? Porque eu falei que salvou, mas eu não te mostrei que salvou. Como é que eu posso conferir isso? Eu posso dar um refresh na página para ver se aparece aqui os dados que efetivamente eu salvei. Então, eu vou dar um refresh, ó, vem aqui até o 100. Eu espero que agora tenha mais elementos, talvez não só aquele, porque eu acho que eu tinha salvo até outros, mas olha lá, justamente o que eu tinha salvo, um App Engine foi aqui no horário, há 5 minutos atrás, com um valor de R$ 1, que é o que eu tinha salvo. Beleza? E se eu salvar outro, ele vai funcionar também. Só que eu tenho aqui alguns problemas, né? Olha, depois que eu salvo, não tem nenhuma indicação de que eu salvei. Se eu tirar os breakpoints daqui agora, deixa eu tirar daqui os breakpoints, F8, deixa eu tirar o breakpoint também aqui do servidor, que você já conferiu, já conhece o fluxo importante agora. Então veja, eu estou salvando e não está me dando nenhum feedback, não está apagando aqui, não está fazendo nada. E aí o usuário que vê um site desse vai ficar o quê? Vai ficar apertando save, vai ficar, né, pentelhando aqui, vai ficar apertando um monte de vezes aqui o botão de salvar. E aí ele vai estar salvando um monte de vezes sem ele saber. Né? Se eu der um F5, acho que eu apertei umas 3 vezes ali, ó, vai aparecer aqui uns 3 objetos que foram salvos sem o usuário perceber porque não teve feedback desse salvamento. Tá? Então, o que acontece? As chamadas dinâmicas são bacanas, mas a gente tem que ter algum tipo de feedback para o usuário saber que essa chamada dinâmica está acontecendo por baixo dos panos. Então, vamos dar uma melhorada nesse código. Para apresentar esse feedback, em geral o pessoal tem uns GIFs animados, né? GIF do Facebook, você pode procurar aí Ajax, GIF, Facebook, você vai encontrar o do Facebook. Eu já tinha colocado um Ajaxzinho, que é esse daqui, ó, tá dentro de Static IMG Ajax. Vamos entrar nesse cara aqui para você ver. Então, deixa eu entrar aqui, localhost. Se a memória do meu computador permitir, não estou conseguindo digitar nada. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Localhost 8080 barra static barra img barra, acho que era isso, ajax.gif. Se não for, eu dou uma conferidinha. Deixa eu ver, static img ajax.gif. Não apareceu. Deixa eu colocar aqui esse localhost é para funcionar. De preferência sem barra 2 vezes, e eu escrevi errado aqui, né? Que é Ajax. Talvez seja por isso. Então essa imagenzinha aqui é o GIF que aparece em geral como resposta a uma chamada dinâmica. Então qual é a ideia? Eu quero pegar esse cara e acrescentar no meu template. Cadê o meu curso form? Primeiro eu sempre adiciono nesse cara aqui. Para ver se está funcionando, né? Então eu coloco aqui uma tag de imagem, onde eu vou fazer uma chamada para esse cara. Para quê? Para conseguir, na hora que o usuário estiver, na hora que ele clicar no botão, o que, que eu vou fazer? Eu vou querer que esse GIF animado apareça para eu conseguir dar uma resposta para o usuário saber que eu estou fazendo essa atividade, para ele não ficar apertando o save, porque essa atividade está acontecendo. Né? Essa chamada por baixo dos panos para o servidor está acontecendo. Eu não quero que ele salve vários elementos aqui. Então, olha aqui, a imagem está aparecendo. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer aquela lógica de aparecer e desaparecer que eu tinha feito aqui com o formulário do curso. Né? Então, vou voltar lá. Aliás, já vou até usar aqui. Vou utilizar aqui a diretiva ng-show. E aí vou criar o quê? Vou criar uma variável lá no modelo, por exemplo, de salvando. Ou salvando flag. É uma flag que, se for verdadeira, é porque ele está indo no servidor. Eu tenho uma outra diretiva, eu quero também sumir com esse botão enquanto está fazendo o salvamento para o usuário não poder ficar clicando.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o contrário do NGShow, que é o NGHide, ou seja, em vez de mostrar, esconder. E vou utilizar também aquela salvando flag. Então, a ideia é que quando ele estiver mostrando um, ele não vai mostrar o outro. O que eu vou fazer? Vamos voltar lá no nosso código JavaScript. Vamos criar aqui no escopo aquela variável, onde inicialmente você não está salvando nada, porque você acabou de carregar a página nesse momento aqui, quando essa função é executada pela primeira vez. Agora, depois de eu fazer esse post, ou seja, aqui nesse momento, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar o meu Ajax Loader. Então, opa, pode ser aqui em cima também, não tem problema. Então, logo antes de fazer a chamada, eu vou colocar um true, ou seja, ele vai apagar o botão de salvamento e vai mostrar o gifzinho do Ajax. Já quando eu voltar com sucesso ou até com erro, o que eu vou querer fazer? Vou querer fazer voltar com o botão e sumir com o gifzinho animado. Então, isso é o que eu estou fazendo aqui através das diretivas aí, de mostrar, aparecer e assim por diante. Beleza? Então, agora, quando eu clicar em salvar, a priori eu espero que esse GIF aqui não esteja aparecendo quando a página for atualizada. E no momento que eu clicar em salvar, eu espero que esse botão desapareça e apareça só o GIF para eu conseguir dar um input para o meu usuário. Então, olha lá, vou dar um save, exatamente, sumiu, vai fazer a chamada lá, e agora voltou, pelo menos eu tive aqui uma piscadinha. Foi muito rápido no localhost, mas quando tá na web, essa chamada pode demorar 1, 2 segundos. Então, você vê isso quando você está postando coisas aí no Facebook. Tá certo? Então, melhorei aqui a usabilidade com um Ajaxzinho. Olha lá, viu a piscadinha? Então, agora eu tenho um pouquinho de feedback para o usuário ter noção do que está acontecendo. Outra coisa interessante que eu poderia fazer é o seguinte. Os dados continuam salvos aqui, né? Os dados continuam salvos. Então, eu poderia apagar os dados desse cara aí para que eu não tivesse esses dois casos. Eu podia apagar aqui. Depois que ele salva, em geral, na maioria das vezes ele quer apagar e quer escrever outro, se ele for salvar vários cursos. Então, o que eu poderia fazer aqui? Também, independente do que aconteça, aliás, independente não, somente com sucesso você apaga, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu curso que está no escopo, vou setar o seu title para vazio. A mesma coisa eu vou fazer para o seu preço. Então, agora, além de ele mostrar aqui esse GIF animado, ele também apaga o formulário para que o usuário possa digitar os próximos valores de interesse dos próximos cursos que ele vai salvar. Então, são duas maneiras de eu dar aí o feedback para o usuário. Então, vou salvar esse cara, deu feedback, salvou, voltou, apagou, e aí eu poderia salvar outra coisa, né? Homenagem ao Luciano, Fluent Python, que foi o livro que ele acabou de lançar aí pela Ohio. Então, dou um save, mesma coisa, salvou, voltou e apagou, né? Então, aí eu tenho o meu salvamento agora sim funcionando a priori. A única coisa que não está salvando, não está acontecendo bem é o seguinte: na hora que eu dou um save com um dado inválido, a coisa aqui não está funcionando a contento. Olha aqui o que aconteceu. Tá? Então, vou ter que cuidar aí desse caso, de quando eu tenho o dado inválido. Isso a gente vai fazer na próxima videoaula.